Olá, meu nome é Roseli Laurenti, sou psicanalista, doutora em psicopedagogia, atuando na área há mais de 20 anos. E hoje vou responder algumas das dúvidas mais frequentes apresentadas pelas pessoas que querem entender sobre a psicanálise. Psiconous está oferecendo um curso de formação de psicanalistas. Se quiser saber mais, preencha o formulário que está na descrição deste vídeo. O que é neurose? Os sintomas da neurose são a expressão simbólica de um conflito que tem suas raízes na história infantil da pessoa e se estabelece entre o desejo e a defesa. Algo acontece com a pessoa que se sente estranha e realiza movimentos involuntários. Apresenta alterações corporais, sensações estranhas, estado de ânimo esmagador, como se vê nas depressões ou crises de ansiedade, ou impulsos estranhos, como se dá nas compulsões ou obsessões. Esses sintomas se irrompem partindo de fontes ignoradas. O sintoma é o único que se torna manifesto, enquanto o conflito, a história e a significação dos sintomas são inconscientes. A neurose de uma mãe pode acarretar consequências no filho? Sim, dependendo de como essa mãe trata o filho, pode acarretar sérios problemas em sua vida. Lembremos que o bebê é totalmente dependente da mãe. O que é muito importante entre a mãe e o filho, além dos cuidados necessários, um dia é preciso que a mãe e o filho se separem, que vivam a sua vida para não permanecerem num vínculo patológico. Como se trata um bebê com a psicanálise? Com as crianças de pouca idade, é preciso ouvir as palavras da mãe, do pai, na presença do bebê para poder tratá-lo ou atendê-lo, observando o olhar e as reações de todos. Muitos bebês chegam à beira da morte por não se alimentarem. É possível tratá-los? Sim, psicanalistas de alma podem tratar e falar com os bebês que sofrem de distúrbios digestivos, que vomitam, que regurgitam, têm diarreias, prisões de ventre, cólicas. Alguns bebês fazem anorexias, rejeitam o seio, fazem bulimias, choram dia e noite, acordam demasiadamente com problemas respiratórios, uns são mais agitados, outros muito apagados. Muito importante os pais terem olhos de águia para ver e, nesses momentos, entenderem que os bebês precisam de ajuda. O psicanalista procura entender o bebê e escutar seus pais, com um olhar atento aos movimentos de todos para poder entender e depois cuidar. Ao olhar e ouvir o casal, a voz do pai, a voz da mãe, faz com que o bebê se insira no simbólico, deixando de ser apenas um corpo pelas vozes que o nomeia. A fala dos pais é entendida pela criança desde os primeiros instantes, bem como a história que a veicula. Por que a voz dos pais é tão importante? Por meio da voz que o bebê é simbolizado no outro. Nesse momento, ele deixa de ser simplesmente um corpo e passa a ser inserido no simbólico. Como já disse, é a voz que o nomeia e leva à vida. Há um caso citado pela Françoise Doutor que exemplifica bem este caso. Uma criança abandonada chamada Frederick recusava-se a aprender a ler e escrever. Nos desenhos solicitados pela psicanalista, a criança faz uma multidão de figuras que aparecem muitas letras A, uma multidão de letras As. Doutor se espanta e pergunta a si mesma: será o nome de alguém da família? Ou alguém que cuidou? E sem a história da criança, não obtém respostas. Em conversa com a mãe adotiva da criança, esta revela que o nome antes da adoção era Armand. A psicanalista explica que a dor da separação precoce é que se encontra na garatuja do A da criança. Doutor intui e chama a criança pelo nome como se estivesse falando para a parede,
sem olhar para ele, e começou a chamar com diferentes vozes, olhando para o teto, para a parede, e a criança de repente começa a buscar de onde vem essa voz, até que os olhares dele e da terapeuta se encontram e ela diz: Armand era o seu nome antes de ser adotado. Essa intervenção permitiu que superasse sua dificuldade para aprender. Tive um caso também na minha clínica de uma criança que também tinha outro nome antes de ser adotado. E ele, em várias brincadeiras ou mesmo em desenhos e escritas, colocava o nome anterior ao da adoção. Ele também apresentava grandes dificuldades de aprendizagem. O que vem a ser Baby Blue, que tanto falam? Aparece por volta do 3º ou 4º dia. Durante os primeiros dias de nascido, é como se o bebê se produzisse gritos para constatar a falta. Tenho fome, tenho frio, estou com sono. Após a criança se dar conta de que a mãe provê suas necessidades, uma nova forma de comunicação da mãe. Se essa mãe fracassar devido a uma depressão intensa pós-parto, com sofrimento, o bebê também poderá sofrer, começar a vomitar, regurgitar e, se essa criança não for acolhida, poderá morrer ou apresentar sérias consequências. O desamparo biológico do bebê poderá levá-lo a intensa dor, excedendo a capacidade do seu controle, que chamamos de estados traumáticos. Mulheres deprimidas que ficam frias como pedras perante o bebê criam na criança um mundo sensorial frio, comprometendo o sono e o futuro crescimento. Um risco de depressão grave. Uma mãe adotante também pode ter Baby Blue. No caso de crianças prematuras, o que é mais importante? Ajudar a criança ou a mãe? Os psicanalistas devem ajudar prioritariamente o recém-nascido, pois é para ele que a separação é portadora dos mais graves danos. Claro que se deve auxiliar também a mãe. Na gravidez ocorre o vínculo afetivo com o pai também? Sim, todo acontecimento físico, afetivo, psíquico e emocional vivido pela mãe repercute no bebê. E se a mãe convida o pai a estabelecer um contato com o filho, ocorrerá um vínculo afetivo, tátil e vocal ao mesmo tempo. E a amnésia infantil? É muito difícil rememorar algo da primeira infância. Ocorre muito esse resgate por meio dos desenhos. Muitos que fizeram psicanálise afirmam ter reencontrado lembranças chaves dos primeiros anos. Pessoas que voltam de comas também dizem ter tido lembranças em idades precoces. Alguns autores colocam que, se existe um trauma pré-natal, ele permanece inconsciente. E em caso de palavras não ditas, existe ali um buraco e ele pode se manifestar de uma ou de outra forma, muitas vezes estagnando no sintoma pós-natal. É importante que no lugar de buraco surjam palavras do psicanalista ou dos familiares. Ajudar um paciente a superar seu medo até chegar ao psicanalista já é terapêutico. Isso humaniza o sofrimento pela dimensão da palavra. Se quiser aprofundar mais sobre esse assunto, inscreva-se, acompanhe nossos vídeos e entre no espaço Psiconous, onde você poderá saber mais sobre esse processo e, acima de tudo, ajudar a si mesmo e aos outros. O link está na descrição do vídeo. Gratidão pela sua atenção e nos veremos em breve.